Será que uma música é capaz de prever o futuro? Pois bem, em 1993, o Snoop Dogg lançou uma música onde ele se via envolvido em um assassinato e vendia a alma para o capiroto para tentar escapar da prisão. O problema é que um tempo depois isso realmente aconteceu. O rapper foi indiciado por homicídio em Los Angeles e enfrentou um julgamento que quase lhe rendeu uma prisão perpétua. Jogada de marketing ou uma coincidência macabra? Bom, hoje eu vou te contar quem é o culpado por trás da música Murder Was the Case. A história do Snoop Dogg começa em Long Beach, na Califórnia, onde o Calvin Broadus Jr. nasceu e cresceu em meio a desafios intensos. Um bairro marcado pela presença constante da violência e das gangues, ele desde cedo viu que a vida nas ruas impunham regras severas e riscos reais. Em Long Beach, as ruas eram palco de disputas territoriais e rivalidade entre gangues, onde lealdade eram testadas diariamente. O Snoop, então, integrou a cultura das ruas e acabou se envolvendo com um grupo chamado Crips, uma realidade que, apesar de perigosa, influenciaria profundamente na sua arte. Ao encontrar na música uma forma de resistência, ele acabou investindo cada vez mais na sua arte. Aos 18 anos, ele já participava de batalhas de rap e ali ficava evidente o talento que ele tinha. O encontro que ele teve com o Dr. Dre, por exemplo, foi um ponto de virada que catapultou a sua carreira para um novo patamar. Mas mesmo quando a fama começava a brilhar, o Snoop Dogg nunca conseguiu se desvincular completamente do seu passado conturbado. As histórias de tiroteio, confrontos e a constante pressão da lei marcaram a sua trajetória. O ambiente nas ruas de Long Beach eram implacáveis, mas o foco do vídeo de hoje vai ser na música Murder Was the Case. Em 1993, Snoop Dogg estava no auge das primeiras explosões da sua carreira. Com o sucesso de The Chronic e a ascensão na costa oeste, ele se via cada vez mais envolvido em um ambiente marcado por violência e rivalidade. E foi nesse contexto que ele escreveu a música Murder Was the Case. Nessa música, ele imaginava um cenário onde ele estava sendo acusado de assassinato e ele acabava fazendo um pacto sombrio com as forças das trevas para poder se livrar da prisão. A letra é repleta de imagens impactantes, desde a cena inicial, que é com os amigos Aaron e o JC, que são figuras reais, tá, no seu convívio, planejando o ataque ali, né, até a descrição de um Snoop agonizante entre os delírios e visões demoníacas. Esses versos não eram bem ficção, né? Muitas pessoas diziam que ali estavam descritas coisas que ele vivenciava pelas ruas de Long Beach. O Snoop Dogg não tinha medo de falar sobre a realidade e foi justamente essa coragem que cativou milhões de pessoas. O ponto é que, pouco tempo depois do lançamento da música, acontecimentos inquietantes começaram a se desenrolar na vida do Snoop Dogg. Em meio à preparação para o lançamento do álbum de estreia, o aguardado Dogg Style, o rapper passou a ser apontado como suspeito de um caso de homicídio. Além disso, a letra da música, que falava sobre assassinato, sobre coisas diabólicas e muita violência, acabou sendo usada contra ele no tribunal. A coincidência de elementos da música com a violência real e o que ele vivenciava nas ruas levantaram uma questão. Será que seria só uma canção mesmo ou um presságio do destino? Esses acontecimentos não só aumentaram a popularidade dele, como também mostraram que a linha entre a arte e a realidade pode ser bem tênue. Enquanto a carreira do Snoop Dogg despontava, as autoridades passaram a observá-lo com uma certa desconfiança. A acusação de homicídio ligava a morte de um jovem de 20 anos e o colocou no centro de um caso judicial de grande repercussão. O processo judicial que se seguiu foi marcado por intensas controvérsias e pela pressão imensa da mídia. De acordo com a acusação, o caso teria acontecido em agosto de 1993, onde o Snoop Dogg e os seus parceiros teriam agido contra um membro de uma gangue rival. Naquela noite, o Malik, que atuava como guarda-costas, estava em seu apartamento aguardando o Snoop Dogg para seguirem juntos para o estúdio. Perto da hora marcada, ele ouviu vozes e gritos vindo do térreo, além de ouvir alguém alertar que havia um indivíduo armado lá embaixo. Esse alerta, segundo a versão da promotoria, indicava que havia uma situação de confronto eminente envolvendo membros de gangues rivais. Conforme essa versão, ao perceberem o perigo, o Malik, o Snoop e o Cian teriam entrado em um jeep e ido acertar as contas. Parece que esse cara com o qual eles foram acertar as contas foi identificado como Philip, um nome que já estava associado a confrontos anteriores. A acusação sustenta que eles saíram com a intenção de resolver um desentendimento, mas de forma violenta.
algo que, na visão dos promotores, refletia uma conduta deliberadamente premeditada. Durante o trajeto, eles encontraram esse Philip em uma praça pública junto com um comparsa e parece que ali começou uma troca de farpas e insultos, algo que rapidamente se escalonou para uma violência. Testemunhas afirmaram que, em meio à confusão, Melik sacou sua arma e disparou 6 vezes, atingindo Philip em áreas como o glúteo e as costas. Mas também teve versões em que, na verdade, as pessoas disseram que quem disparou foi o Snoop e a quantidade de disparos também foi bem diferente uma da outra. Enfim, foi uma grande confusão nesses depoimentos. O ponto é que essa situação começou a ganhar ainda mais peso porque, meses antes, o Snoop tinha escrito a canção Murder Was the Case, que parece que narrava tudo o que estava acontecendo. Essa música descrevia de forma bastante gráfica o cenário de homicídio e pacto com o demônio para escapar da prisão. E a acusação via uma semelhança perturbadora entre a letra e os eventos ocorridos, argumentando que isso demonstrava uma predisposição do rapper para a violência, como se ele estivesse encenando na vida real a história que havia criado. Então, a partir dessas evidências, eles foram oficialmente acusados de homicídio, podendo pegar uma pena de 25 anos até prisão perpétua. O Snoop Dogg foi preso no dia 2 de setembro de 1993 durante o MTV Video Music Awards, onde ele estava programado para se apresentar. A polícia sabia que ele ia estar lá, então aguardou até o fim da sua performance para poder prendê-lo discretamente. Quando o Snoop se apresentou, ele foi no palco com uma cadeira de rodas para depois levantar-se surpreendendo o público, simbolizando as dificuldades que estavam enfrentando. A polícia não invadiu o palco, porque ele tinha um acordo ali permitindo que ele se apresentasse e iria se entregar depois da performance, né? A sua prisão significaria um risco maior, porque ele já tinha antecedentes, então ia ser uma grande problemática, né? Foi paga uma fiança de $1 milhão e no dia seguinte o Snoop Dogg foi liberado, mas ele ainda tinha certas restrições, estava usando aquela tornozeleira eletrônica que a gente conhece, sabe? O julgamento estava marcado para o dia 30 de novembro. Só que no dia 23 de novembro de 1993, o agendado e tão aguardado álbum Dogg Style foi lançado, vendendo 800 mil cópias na primeira semana e mais de 4 milhões em um ano, sendo um dos álbuns do rap mais importantes da história. O sucesso das vendas ainda foi impulsionado pela polêmica envolvendo o Snoop Dogg pela faixa Murder Was the Case, que muitos achavam que falava sobre o caso do Philip. Em 1994, a Death Row lançou o clipe e um curta-metragem para a música Murder Was the Case, mostrando o Snoop sendo baleado e morto, mas fazendo um pacto com o demônio para voltar ao momento do incidente e sobreviver. Muitos acreditavam que o vídeo foi uma tentativa de influenciar a opinião pública e o júri, reforçando a tese da legítima defesa. No dia 14 de fevereiro de 1996, o julgamento chegou ao fim e os jurados começaram a deliberar. O dia 20 de fevereiro de 1996 se tornou crucial. O juiz se preparava para anunciar então a sua decisão e o tribunal estava cheio, com jornalistas, fãs, advogados presentes e todos esperando por uma resposta. A tensão no ar era palpável e as expectativas realmente pareciam insuportáveis. Finalmente o veredito saiu e foi declarado que os 3 tinham sido inocentados. A decisão de inocência trouxe um alívio imediato, mas também deixou marcas profundas. Apesar de terem escapado da condenação, o episódio consolidou a imagem do Snoop como alguém que, mesmo cercado de um destino aparentemente selado, conseguiu transformar a diversidade em arte. Esse julgamento trouxe bastante publicidade para o Snoop Dogg, impulsionando as vendas do seu álbum Dogg Style, que depois se tornaria um dos álbuns mais vendidos da história do rap. Ao mesmo tempo, o processo moldou a trajetória do rapper, que passou a ser visto não apenas como um artista, mas como um símbolo de resiliência e reinvenção. O caso judicial mostrou como a realidade pode se misturar com a ficção e evidenciando as contradições de um ambiente onde o crime e a sobrevivência meio que andam lado a lado. Para o Snoop Dogg, esse momento foi um divisor de águas que, apesar de toda essa diversidade, também impulsionou a carreira dele, né? Nos anos que seguiram, o Snoop continuou a produzir músicas e a fazer parceria com outros artistas. Ele se reinventou várias vezes, adotando diferentes estilos e expandindo seu horizonte artístico. Porém, a sensação de que nunca seria totalmente livre daquele episódio
permanecia como uma sombra que projetava todos os aspectos da sua vida. Mesmo com sucesso renovado, ele não poderia ignorar o fato de que seu nome estava para sempre atrelado àquele processo. Tudo bem, ele não se deixou abater, mas utilizou esse peso como combustível para suas músicas e os seus álbuns seguintes. Então ele abordava temas como superação, resistência e luta pela verdade. Por fim, o Snoop Dogg acabou se consolidando como uma lenda da música, não só pelo seu grande talento artístico, mas também pela forma com que ele lidou com as adversidades da vida. Claro que teorias da conspiração acabaram sendo criadas a respeito disso tudo, né? A galera começou a acreditar também que o Snoop Dogg, o empresário dele, junto com a gravadora, tinham criado todo esse cenário para que ele pudesse ter uma alavancada na sua carreira. E assim, o seu álbum Dogg Style, que estava prestes a ser lançado, acabasse vendendo muito mais. Os teóricos começaram a argumentar que, ao envolver a ficção com a realidade, fizeram com que o Snoop Dogg passasse por esse processo totalmente traumático, que é um processo de homicídio, né? E uma poderosa ferramenta de autopromoção. Por trás dessas teorias, essas discussões sobre a que ponto a arte pode, da forma consciente, refletir ou até antecipar a realidade, muitos veem Murder Was the Case como uma dramatização sincera dos horrores vividos nas ruas de Long Beach. Outros sugerem que a similaridade entre a letra e os eventos reais foi tão precisa que parece ter sido fruto de um planejamento estratégico, um roteiro para gerar impacto e construir um legado que desafiaria a convenção do hip hop. Murder Was the Case transcende o simples papel de uma canção polêmica. Ela se tornou um marco que sintetiza a complexa relação entre a arte, a violência das ruas e o destino final. E o processo judicial acabou mostrando só como a vida pode imitar a arte. Bom, essa foi a história de Murder Was the Case que quase destruiu a carreira do Snoop Dogg. Essa mistura entre arte, crime e absolvição acabou deixando um legado ainda maior para essa música. Mas e você, qual que é a sua opinião? Você acredita que foi uma baita coincidência ou tudo foi propositalmente planejado? Se você chegou até aqui, não se esquece de curtir, de compartilhar e comentar, porque isso ajuda muito. Além de, se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Eu tô montando uma playlist com outros vídeos também de histórias da música e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, até a próxima. Tchau, tchau.